no seu carro, entre o amor e um cigarro, no aconchego dos motéis. Olá, boa noite. A divulgação do resultado das provas Enem 2019 está marcada para o dia 17 de janeiro. Até lá, muitos estudantes permanecerão na dúvida sobre o futuro profissional, sobre qual carreira seguir. Outros tantos brasileiros começaram o ano em busca de emprego. Agora, são 11 milhões de desempregados e 12 milhões de trabalhadores na informalidade. Outra realidade cruel é a falta de formação profissional. Em um mundo cada vez mais informatizado, uma boa dica para quem busca uma vaga de trabalho é entender quais as reais necessidades do mercado, saber quais são as profissões mais promissoras e mais solicitadas pelos empregadores. Não é ficção científica, mas estudos apontam que as máquinas estão cada vez mais substituindo a mão de obra humana. Segundo especialistas em recursos humanos, até 2030, milhares de empregos deixarão de existir e darão lugar aos robôs. A boa notícia é que, em contrapartida, surgirão 58 milhões de novas oportunidades na área tecnológica. É o que prevê o relatório de The Future Jobs, divulgado no Fórum Econômico Mundial de Davos em 2018. E você, sabe quais serão essas vagas? No Todas as Coisas de hoje, vamos falar sobre profissões do futuro. Boa noite, Camilinha. Boa noite, Suzete. Boa noite para vocês aí que nos acompanham. A gente recebe aqui no nosso estúdio o Rafael Leal Martins, professor de Tecnologia da Informação da Faculdade Senac e coordenador do curso de Ciência da Computação da Faculdade Estácio. Boa noite, professor. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigado. A gente recebe aqui também o empresário Dadson Borges de Moraes, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos em Goiás e coordenador do curso de RH na prática do IPOG. Boa noite, Dadson. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, muito obrigado. E a gente também recebe aqui, ao meu lado, o professor Daniel Cristino, que é doutor em Ciências da Comunicação pelo INB e coordenador do Game Lab Média da UFG. Falei certo, professor? Falou certo. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado nosso convite. Legal, eu que agradeço. Você de casa pode participar com a gente pelo Facebook, a gente está ao vivo pelo Facebook. Você também pode mandar sua participação pelo 3201-7704. A gente espera vocês, hein? Gente, no início da revolução tecnológica, a gente tinha muito medo dos empregos acabarem. A substituição do homem pela máquina, que se mostrou uma realidade, assustou muito o trabalhador daquele período, mas de fato nós tivemos ainda algumas oportunidades. O que nós temos para o futuro? Essa realidade de robôs substituindo humanos, ela vai se concretizar? Vai ser pior essa situação? Vou começar com você, professor. Bom, primeiramente, boa noite a todos. O que a gente vai observar é o seguinte: essa questão da substituição, ela sempre vem acompanhada de uma geração de novas oportunidades. A questão é a necessidade que você tem de capacitação para preencher essas novas vagas. Então, assim, você tem novas oportunidades, mas você vai precisar ter uma melhor formação, uma melhor capacitação para você trabalhar nesse novo mercado que está emergindo. Da mesma forma também, o que a gente está observando é que não só tem substituição de homens com máquinas, tem trabalho de homens juntamente com robôs. Então está cada vez mais comum falar em termos como internet das coisas, computação ubíqua, que é tipo a computação que permeia o nosso ambiente, a nossa casa mesmo. Hoje em dia é muito comum você ter certas residências em que você tem um altíssimo grau de automação. Então você tem automação, por exemplo, de eletrodomésticos, de sistema de refrigeração, sistema de limpeza. Então tudo isso demanda também gera uma grande quantidade de oportunidades de trabalho. Bom, então o que nós temos, eu queria ouvir o Dadson agora, é um mercado, talvez um espaço se fechando, mas o mercado se abrindo. Sim, a grande tendência, inclusive é uma pesquisa que foi lançada, o resultado na semana passada, é que das 15 profissões, 13 tem a ver com tecnologia da informação. Tendência para 2020. Isso significa que precisa estar alinhado, sim, a essa tecnologia da informação, mas que tem outras profissões também que vão exigir aí de um capital humano de fato focado em pessoas. Eu acredito que essa grande tendência,
Aí da área comercial existe também agora para 2020, que não deixa de estar, ela deixou de ser um dos rankings, né, dos primeiros aí, mas está em terceiro lugar. Mas tanto a área comercial quanto e aí eu percebi também, por exemplo, uma vaga que eu percebi que está voltando para o mercado, pela questão talvez da crise, da informalidade que aconteceu nos últimos anos, é a vaga de motorista. Que até então era uma vaga que a gente não percebia como top mais, digamos assim, dos últimos anos, mas que hoje, pela questão dos profissionais estar buscando mais a informalidade, o mercado hoje formal, ele está necessitando desse profissional nas empresas. Então, tem algumas profissões aí que estão reaparecendo no mercado de trabalho. Professor Daniel, quando a gente joga na internet lá as principais profissões do futuro, as 20 profissões do futuro, tem nome que a gente não sabe nem explicar o que é, né? Essa moçada que está entrando agora na universidade, que está em busca de um curso para fazer, ela tem consciência do tanto de oportunidade que ela terá? Em geral, não. Né? O pessoal entra na universidade muito com vontade de aprender, de estudar, mas também de fazer festa, o que é normal e é muito bom até, porque assim, é um momento de você fazer isso de fato. Agora, a principal característica, eu acho, para o desenvolvimento dos indivíduos, das pessoas, nesse novo contexto, isso não é nenhuma novidade, é a capacidade de estar sempre aprendendo e capacidade de estar sempre investigando e perguntando a si mesmo o que eu quero fazer, o que eu tenho que aprender para fazer o que eu quero fazer. Se eu quero ser engenheiro de tecnologia, desenvolver jogos, por exemplo, o que eu tenho que aprender para fazer isso? Certo? O que eu tenho que estudar? Quais são as qualidades ou habilidades que eu tenho que desenvolver? Certo? E entender isso, que esse novo mercado de trabalho exige um indivíduo capaz de sempre pensar a sua posição nele. É meio estressante e gera certa ansiedade, mas é a característica disso. Você tem que ir se construindo e se renovando o tempo todo para lidar com todas essas transformações. Então, sim, qualificação é essencial. Qualificação é a base, é o suporte que você tem para poder fazer o que você quer e conseguir um emprego e ir embora e tocar a sua vida. E Dadson, hoje existem cursos gratuitos justamente para ajudar a auxiliar essa pessoa que está aí pleiteando uma vaga no mercado de trabalho, cursos gratuitos para essas pessoas? Existem alguns cursos. É claro que você vai ter que observar qual é o caminho que sua profissão vai trilhar para que você busque essas adequações dessas formações, mas tem muita coisa que é gratuita, muita coisa que é voluntariado, que traz para você uma bagagem muito grande, não necessariamente tenha uma remuneração nesse primeiro momento, mas tem uma experiência com o mercado. Então, todas essas oportunidades que consegue ter para que esses profissionais consigam estar melhor qualificados, conhecendo mais, e principalmente generalista, né? A gente vem buscando profissionais das áreas que consigam permear por todas as outras ou pela grande maioria das outras áreas de uma forma mais geral e não só um especialista. Indo na contramão do que a gente viveu nas últimas décadas, né? Porque a gente foi se especializando, chegamos no ponto, vamos citar só a medicina, você tem hoje o médico que cuida só da mão, cuida só do braço, né? Isso é uma coisa muito interessante. Mas essa formação que a gente falou aqui, essa formação profissional, a gente conversava antes até do programa ir ao ar, é o grande problema hoje do mercado. Nós temos algumas vagas, nós não temos profissionais qualificados para essas vagas e quando a gente abre vagas que não exigem nenhuma formação, nós temos um número muito grande de pessoas à procura. Mas existem também cursos gratuitos de formação para essas pessoas. O que acontece? Essa informação não chega onde ela deveria chegar, professor? Bom, ironicamente, nós nunca tivemos tanto conteúdo gratuito de qualificação disponível na internet. Mas a gente também nunca teve tanta quantidade de vagas que não são preenchidas por gente que não tem qualificação. Então, assim, algo estranho acontece que a pessoa ela tem um material disponível, mas o que acontece? Não adianta eu ter um curso, por exemplo, um conteúdo, um material simplesmente disponível, jogado na internet. É extremamente importante, a gente nota uma tendência que as pessoas, a figura do educador, a figura do professor, ela é muito importante para nortear
esse ensino. Então, assim, é claro que existem vários sistemas de educação à distância, de ensino à distância, que são excelentes. Então, assim, nível nacional até internacional. Só que parece que uma grande parte das pessoas se dispersa e ela não consegue atingir o objetivo que ela precisa. A internet, da mesma forma que ela trouxe uma grande quantidade de conteúdo útil, ela trouxe um monte de conteúdo dispersivo. O YouTube é maravilhoso em várias coisas, mas digamos que ele é um grande ladrão de atenção. Rede social também acaba roubando atenção, roubando tempo. São os grandes ladrões de foco e de tempo. Pois é, mas todo mundo, o professor Daniel, está apto a se abrir para aprender, a conhecer e aprender essas novas profissões que vão surgir? Pois é, isso é uma coisa assim, o conhecimento é um negócio que você adquire, certo? Você é ensinado a conhecer e a aprender. Então, assim, nesse sentido, o importante, e aí eu estou falando mais para os pais e que têm filhos em idade escolar e tal, o mais importante e essencial é garantir que o jovem, ali na sua faixa entre os 8 até os 13 anos, 13 anos, esteja em idade escolar. É ali que ele aprende as habilidades que depois ele vai utilizar para ficar sempre se reciclando e aprendendo e entendendo. Então, assim, é um problema para o país, para o Brasil enquanto projeto de nação, que você tenha uma revolução tecnológica numa ponta, certo? E problemas tão sérios na área de educação na outra. Porque essas duas coisas, essas duas pontas, elas têm que conversar. Você só consegue empregar as pessoas em melhores empregos se elas aprenderem desde cedo a capacidade de lidar com o conhecimento, de ler, interpretar e de reter aquilo que é importante para ela. Então, veja, o investimento maior é o investimento em você. Invista em você, invista na sua capacidade de ler, de fazer conta, de ver bons filmes, boa literatura, de aprender. Invista nessa sua capacidade. São as suas habilidades, suas capacidades que vão te posicionar. O resto você vai pegando num curso, vai fazendo aqui, vai fazendo ali, vai se articulando, vai vendo as oportunidades do mercado. Às vezes o mercado vai te levando para um lado que você nem pensava que você iria, mas aparece uma oportunidade de estágio, aparece depois um outro emprego aqui, e você tem que ser maleável o suficiente dentro desse contexto para poder aprender, poder desenvolver essas habilidades. Veja, vou dar um exemplo. Se você vai numa universidade, especificamente a de jornalismo ou comunicação, que eu conheço melhor, ou filosofia, sociologia, você não vai ter uma aula de cooperação. Você não vai ter, mas saber cooperar, trabalhar em equipe, é essencial para você permanecer no ambiente de trabalho e fazer, vamos dizer assim, ter sucesso como um trabalhador empregado. Então, isso você aprende no contexto inicial da escola, colaborar, jogar bola, a jogar em equipe. São essas coisas que vão fazer a diferença, outras também, mas essencialmente para você individualmente, essas coisas que vão fazer a diferença. E é isso que é importante, cultivar nas pessoas essa capacidade de melhorar a si mesmas. Eu percebo que não é em todas as escolas públicas, né? Infelizmente, algumas particulares já têm adotado essa questão de habilidades socioemocionais, que muitos chamam, mas as escolas integrais, de tempo integral aqui de Goiás, eu acompanhei algumas no ano passado, elas têm inserido isso justamente para transformar essas crianças em adultos capazes de cooperar, de ter raciocínio lógico, né? Então, assim, a gente está começando a andar, mas está engateando ainda um pouco. A gente está muito atrás de países da Europa e Ásia, especificamente nesse aspecto. Entendeu? Por exemplo, controle da ansiedade, capacidade de lidar com os outros, grau de irritabilidade. Esses são grandes problemas no mercado de trabalho. As pessoas são pessoas capazes, mas não dão certo por uma série de outros motivos. E isso pode e deve ser ensinado desde o início. Desde que você tenha uma educação boa, viu? Pensa em você tem que melhorar a si mesmo. Você também é um projeto em construção. Não é só a sua capacidade de trabalhar, não. É quem você é. Isso tem que estar integrado em você. Essa pergunta tem que ser feita. Eu vou terminar esse bloco com um dado que eu li, eu achei muito interessante. Ele dizendo que aquelas pessoas que falam, não, eu já sei tudo, eu não quero aprender mais nada, o que eu já sei é suficiente. Essas pessoas precisam se adequar a essa nova realidade, né? Nós
estamos o tempo inteiro aprendendo e reaprendendo e o mercado vai exigir ainda mais da gente. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta e você pode mandar a sua participação pelo nosso WhatsApp que está aí na tela. Eu canto pros felizes, infelizes, pra quem cura as cicatrizes dos